Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje o podcast do Brasileirão para falar dos jogos de domingo que aconteceram aí da quinta rodada do campeonato. Falei ontem um pouco dos jogos de sábado, do Internacional líder do Campeonato Brasileiro. Falei também um pouco de PSG, Champions League, Bayern campeão e hoje a gente foca de novo no nosso Campeonato Brasileiro, tá? Eu queria abrir hoje falando do Flamengo, partida entre Flamengo e Botafogo, clássico carioca, terminou 1-1, né? E que fase incômoda que vive o Flamengo, né? Eu confesso, não posso deixar aqui até pelos podcasts para quem acompanhou, confesso que é até uma surpresa esse rendimento baixíssimo do Flamengo que conseguiu vencer aí na Bacia das Almas, né? O gol do Flamengo saiu na prorroga, no finalzinho do jogo, já no chorinho ali, um pênalti que o Gabigol conseguiu converter. O Botafogo saiu na frente e assim, mais uma partida sofrida para o Flamengo. Eu achei que era uma questão de tempo para o Flamengo é, 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 começar a deslanchar e a verdade é que vem sofrendo muito, o Arrascaeta não vem entrando, ele falou que está 100%, mas o técnico não coloca para jogar, então assim, algumas coisas acontecendo, né? A gente não sabe exatamente o que se passa lá dentro, não sabe se o Domenech, né, o Domi, como tem sido chamado, se ele está barrando o jogador, enfim, faz falta, isso não tem como a gente negar a qualidade que tem o Arrascaeta e a participação, né, de fato, que ele tem nesse time do Flamengo, né? O quanto ele foi importante na campanha do ano passado para esse Flamengo e é evidente que é um jogador que nesse momento faz falta, né? Então é, para mim surpreende muito esse início de trabalho aí do Domenech Torrent, eu não sei como se pronuncia, eu peço aqui desculpa, é, 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 é um pouco, chama um pouco a atenção, porque é um baita elenco, né? Isso é inegável, e até o Jorge Jesus, um pouco antes de ir embora, conseguiu fazer esse Flamengo render muito bem, mesmo com a pausa da pandemia. Então, é, para mim não dá para deixar de ser uma surpresa, e se ele não conseguir fazer esse Flamengo voltar a virar um bom rendimento em curto prazo, você pode ter certeza que é mais um técnico que vai cair. Eu acho que ele tem que ter tempo. Ele é um cara que é muito elogiado, sim, por quem trabalhou com ele. Até recentemente, acho que saiu no Globo Esporte aí uma entrevista com o Gabriel Jesus. Ele elogiou bastante, né, o técnico do Flamengo. Disse que é um cara que torce muito por ele, que é um cara trabalhador. Então, assim, é, é, é inegável que é um excelente profissional. Agora, a princípio, o trabalho que a gente vê não é nada promissor. E se de fato ele está barrando o Arrascaeta por qualquer motivo que seja, mesmo o Arrascaeta não estando 100%, eu acho que já passou da hora dele deixar de lado algumas convicções e começar a tentar algo diferente, porque está pesando. É um elenco que tem o Flamengo, com a qualidade que tem o Flamengo, ficar amargando empate, empate, jogo sofrido atrás de jogo sofrido, isso naturalmente vai colocando o técnico em xeque, e a gente sabe como é que é no Brasil. Não perdem tempo e se o resultado não acontece no curto prazo, ele é demitido. Então, fica aí a nossa, essa nossa reflexão, e eu espero que, cara, eu acho que o técnico tem que ter as convicções, ele tem que fazer o seu trabalho, mas como ele está no início de trabalho, num país que ele não conhece, ainda mais com o legado que deixou o Jorge Jesus, eu acho que ele tem que ser flexível e tem que abrir mão de algumas coisas que ele acredita para fazer o time funcionar e aos poucos ele começar a colocar a sua filosofia dentro de campo. Porque senão, cara, assim, já deu para ver que não está funcionando. Senão não vai dar certo mesmo, tá? Não vai ter jogador que compre a ideia do técnico. Por outro lado, o Botafogo acho que tem que elogiar o trabalho do Paulo Autuori.
fazendo um campeonato bacana até então, né? A gente pode dizer assim, o Botafogo tá no meio da tabela, não é nossa, não é um, dá para falar um baita de um trabalho, mas assim, se pegar os resultados recentes, apesar do não parecer tão bom, né? É dois empates, uma vitória e agora mais um empate. O Botafogo não perdeu, tá? Então, apesar de uma pontuação baixa, empate é um ponto. Apesar de uma pontuação baixa, o time não perdeu. Então, fica aí acho que um trabalho promissor. O Botafogo que tem o jogador japonês aí, o Honda, o meio-campista Honda. Então, é um cara que pode eventualmente aí ser uma surpresa e uma peça de qualidade nesse time. Deu uma furada nesse jogo, inclusive, e ficou o destaque negativo, mas é um cara que pode, né? A gente viu o Daniel Alves arrebentando quando teve um jogador, agora eu tô ruim de memória, hein? Ontem já falhou, hoje de novo. Teve o Botafogo contratou outro grande jogador, aquele que jogou no Milan, eu esqueci o nome dele agora, eu peço até desculpas pro torcedor, né, do Botafogo, mas ele virou muito bem também, agora falhou a memória mesmo. E o Honda é inegável a qualidade, o grande problema é um cara que ele é um japonês, né? Então a comunicação deve ser um pouco complicada ali, mas se conseguir se ambientar, se conseguir interagir com ele, que é um cara que pode ser uma peça importante nessa campanha desse ano pro time do Botafogo, tá certo? Vamos pular para a próxima partida, Vasco e Grêmio. Partida que terminou empatada em São Januário. Era importante para o Vasco essa partida, se quisesse, né, voltar à ponta do Campeonato Brasileiro, que agora está com o Internacional. O Vasco terminou, se eu não me engano, a quarta rodada como líder, né, do campeonato. Interessante, né? O Vasco que no ano passado teve o Luxemburgo como técnico, tentou manter, o Luxemburgo saiu porque é, é, já tinha a proposta do Palmeiras, então ele não ia continuar no Vasco de forma alguma. E naquele momento parecia que não, pelo menos pensando em Botafogo, a saída do Vanderlei era uma coisa negativa, porque era um time que estava brigando na parte de baixo. O Luxemburgo chegou e de certa forma deu jeito no time, né? E agora tem um início de campeonato esse ano muito interessante, chegando a liderar o campeonato, apesar de estar no começo. É o que eu sempre venho falando aqui. Esse início de campeonato, ainda mais com um ano atípico que a gente teve, esse que a gente vem tendo, né? Onde teve o esporte parou, todo mundo teve que parar, ficou 2, 3 meses parado, e aí agora volta, né? Todo mundo volta mesmo, meio que no mesmo nível. Então acho que o Vasco tem que aproveitar esse momento, porque até então a gente não tem como comparar, por exemplo, não é todo respeito ao time do Vasco, não tem como a gente comparar o Vasco com o Flamengo em termos de elenco. Então assim, é um time que é, pensando nas peças individuais, é um time que é inferior a outros. Então esses pontos dessas primeiras rodadas são importantes, porque assim, imagina um campeonato se fosse no ano normal, assim, com o futebol rolando já desde o início do ano. Imagina o Vasco pegar o Grêmio. Todo mundo e colocaria o Grêmio como um franco favorito, mesmo a partida sendo em São Januário. E o Vasco empatou. Né? E quem que imaginaria que o Vasco, mais uma vez, todo o respeito aqui ao Vasco, que é um grande clube, mas quem imaginaria, diante do que o Vasco passou no ano passado, que o Vasco poderia liderar o Campeonato Brasileiro, mesmo que no início do campeonato. Então, acho que vem fazendo o seu papel, acho que esse é um grande momento para se aproveitar, para tirar proveito da situação que está todo mundo, né, de estar meio frio ainda, de estar entrando no ritmo. Então acho que o Vasco vem fazendo o seu papel e vem fazendo muito bem, tá? Acho que a gente tem que acompanhar de perto esse time do Vasco porque o início de trabalho é muito interessante. E o Grêmio ainda não engrenou, né? Essa é a grande verdade. Bem, assim como o Flamengo, alguns resultados meio xoxos, né? Placares meio magros. O Grêmio, obviamente, na tabela tá melhor que o Flamengo, mas
assim, uma vitória e vários empates, né? Falei aqui, ah, mas você falou do Botafogo, não perdeu, não perdeu, mas é um time como o Grêmio, que tem o Renato Portaluppi já à frente do comando técnico há muito tempo, um cara que costuma dizer ano após ano que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, não de a gente ficar um pouco espantado e um pouco surpreso pela essa quantidade de empates que vem acontecendo. Mas faço aqui, né? Deixo aqui a mesma ressalva que eu fiz para o Botafogo, não perdeu. Acho que talvez isso seja importante, ainda mais por um, por um- a gente pode dizer um reinício de temporada onde está todo mundo ganhando ritmo de novo, entrosamento, talvez seja importante, porque não perdeu pontos, né? Pontuou, é um ponto só, é pouco, mas é um ponto. São pontos que podem fazer muita diferença no final do campeonato. Próxima partida agora, Palmeiras e Santos. Clássico, a gente teve um clássico carioca e agora um clássico paulista, né? O Palmeiras saiu vencedor. O Palmeiras precisava dessa vitória porque os quatro grandes de São Paulo, que não, para quem não acompanha de perto o futebol paulista, os quatro grandes clubes de São Paulo vêm passando por problemas com a sua torcida. Muitas críticas. O Palmeiras, no caso, foi campeão recente aí do campeonato estadual, mas logo em seguida é já muito cobrado pelas apresentações, pelas exibições que o time vem fazendo, partidas horríveis, né, que não condizem com a qualidade que tem esse elenco, qualidade individual, né, dos jogadores. Então vinha sendo muito cobrado, a mesma coisa o Santos com a sua gestão, aí o seu presidente também muito cobrado, a mesma coisa o São Paulo, a mesma coisa o Corinthians também. Então os clubes de São Paulo, os grandes, estão sofrendo muito, né, com essa pressão da torcida e o Palmeiras precisava, o Luxemburgo principalmente, precisava vencer um clássico aí para dar um respiro, né, para dar para poder falar para sua torcida, olha, calma, estamos retomando o trabalho e vamos dar tempo que eu preciso trabalhar, né? Então acho que foi o Palmeiras foi importante, para o Santos óbvio uma derrota nunca é bom, né? O Santos está lá no G6, né? Vem aumentando de produção aí, principalmente sob o comando do Marinho. Não dá para a gente deixar de elogiar o momento que vive o Marinho, é muito bom o momento dele, mas acabou que os três gols da partida foram feitos pelo Palmeiras, né? O Palmeiras sai na frente num lance de penalidade, muito duvidoso, assim, muito interpretativo. O pessoal do Santos reclamou muito e mesmo vendo o VAR, assim, é complicado, né? Não dá para assim, por um lado, para mim é 50% pênalti, 50% não pênalti, porque é um lance muito difícil mesmo, mesmo olhando no VAR. Ele é muito difícil mesmo. O jogador está com o braço junto ao corpo, mas ele abre levemente, dá aquela dobrada no corpo e a bola bate no cotovelo dele. É muito difícil, é um lance muito interpretativo, mas o árbitro marcou, Palmeiras abriu o placar e aí o Santos conseguiu empate com uma cobrança de falta do Carlos Sanches e aí o Ramires acaba cabeceando para o próprio patrimônio, né? Então, por isso que eu falei, foram três gols do Palmeiras, na verdade. E o Ramires acaba fazendo contra e o Patrick de Paula faz o segundo gol do Palmeiras. Aliás, que golaço que fez o Patrick de Paula. Esse jogador, é, é, todo mundo vê elogiando e é para ser elogiado, tá? Porque o Palmeiras tem quatro não, tem dois jogadores que da base aí que já são titulares absolutos, né? E Patrick de Paula que dispensa comentários, o Gabriel Menino também é outro destaque do Palmeiras e mais recentemente teve a liberação do Gabriel Veron. Então o Palmeiras pode ter três jogadores da sua base no time titular e é impressionante e a gente começa a se questionar, né, nas, nas passagens anteriores, de técnicas anteriores, por que não colocou essa molecada para jogar, né? Assim, a gente sempre fica na bronca, porque, por exemplo, o ano passado o Vasco, com o Thales Magno, arrebentou no Vasco, né? Depois se machucou, ficou fora, mas, enfim, o garoto chegou, arrebentou.
esse Patrick de Paula, já falei aqui e tá todo mundo falando. Então, para quem acompanha o futebol paulista de perto, deve estar um pouco de saco cheio, mas é um cara que veio da Taça das Favelas, né? Um campeonato amador, não é nem campeonato de base. E veio do Rio de Janeiro, foi para a base do Palmeiras, o cara tem 20 anos e assim, eu só espero que o Palmeiras segure aí o Patrick de Paula essa temporada inteira e mais uma temporada eu acho muito difícil, mas eu acho que o trabalho que tem que fazer essa gestão do Palmeiras é segurar o jogador essa temporada, porque falta inspiração nesse time do Palmeiras. E o Patrick de Paula, assim, até por ser garoto, é o cara um pouco mais ousado e é o que está faltando ao Palmeiras. Então, eu espero que essa gestão do Palmeiras consiga aí fazer um trabalho pesado para segurar o jogador essa temporada e, se possível, no ano que vem também. Acho muito difícil, porque é muito novo, está chamando muita atenção. Mas eu acho que tem que tentar, cara. Assim, outros clubes já conseguiram fazer um trabalho semelhante. Eu acho muito difícil fazer um trabalho que fez, por exemplo, o Santos com o Neymar. Mas tem que fazer, eu acho que o que tiver ao alcance, né? Ainda mais um time como o Palmeiras que se gaba de ter um patrocinador forte. Então, cara, deixa o jogador até essa temporada toda, se possível mais uma, para o cara valorizar ainda mais. Então é um jogador que está chamando a atenção e não é para menos, né? Assim, foi o último cobrador na, foi o cara que definiu o título para o Palmeiras na disputa das penalidades. Ele cobrou o último pênalti, assim, a pressão absurda em cima dele e foi o cara que cobrou o melhor pênalti de todo mundo. É assim, você pegar todas as cobranças de pênalti do Palmeiras e do Corinthians, foi o melhor. E assim, e é o cara mais novo, né? Que teoricamente o menos experiente, o que tremeria na base para cobrança de pênalti. Ele foi lá, foi o cara que cobrou a penalidade com mais personalidade, assim, na minha opinião, a única cobrança indefensável ali. E ainda mais diante do Cássio, que é um monstro. Então, para mim, a única cobrança indefensável. Agora, esse golaço que a gente viu nessa partida, vem chamando a atenção e o Palmeiras vai ter que fazer uso desses jogadores se quiser, o Luxemburgo, no caso, vai ter que usar esses jogadores se quiser tirar a pressão da torcida, porque assim, precisa de sangue novo, precisa de uma juventude aí abusada para tentar conseguir alguma coisa, porque tá complicado esse time do Palmeiras. O que falta de inspiração, de criação para esse time do Palmeiras não é brincadeira. E por outro lado, o Santos saiu desse clássico na bronca, né, pelo a cobrança a marcação da penalidade e a expulsão do Alisson, né? Teve também um jogador expulso que facilitou ainda mais essa partida para o Palmeiras. Ficou na bronca porque teve um lance e agora me falhou a memória, não sei se foi do Luan, foi de alguém do Palmeiras também, e aí o juiz não deu cartão. Aí foi lá e deu o cartão pro Alisson. Aí ficou todo mundo na bronca, né? O pessoal do Santos ficou todo mundo na bronca. O jogo foi ficando tenso, mas terminou a partida, os ânimos se apaziguaram e o Palmeiras saiu, levou a melhor nesse clássico, tá certo? Já falei aqui, já deu o destaque para os dois clubes, né, que agora estão lá em cima na tabela. O Palmeiras está no G4, o Santos é o sexto colocado e uma rodada que terminou interessante pro futebol paulista, né? Palmeiras o quarto, São Paulo o quinto, Santos o sexto. O Corinthians está um pouquinho mais embaixo. O Corinthians não teve jogo esse final de semana, vai jogar agora no meio da semana contra o Fortaleza, tá? Mas vamos seguir, falar rapidinho das outras partidas. Botafogo não, o Bragantino perdeu do Curitiba, de certa forma até uma surpresa, porque jogava como mandante, e o Curitiba, todo respeito ao Curitiba, mas esse time do Bragantino foi o time sensação do Campeonato Paulista, né? Foi o time que teve a melhor campanha aí na fase de pontos. Então chamou um pouco a atenção, pelo menos para mim, né? Para quem não acompanha o futebol paulista, não foi tão espantoso. O Ceará venceu o Bahia 2-0, jogou no Castelão, tirou a zica aí, tava uma fase ruim o Ceará, o Curitiba também, os dois times com
uma situação muito incômoda, e aí o Curitiba nem se fala, né? Eram 4 derrotas e agora venceu. O Ceará tinha tido empate, 3 derrotas e aí agora venceu também, né? Uma rodada que foi bom para os dois. E para finalizar, jogo entre Sport e São Paulo, 1-0 São Paulo nessa partida, e jogo que foi na Ilha do Retiro. E, cara, um jogo que começou promissor por São Paulo, né? Comecinho de partida já 1-0, Pablo, um erro da defesa do esporte. Aliás, erros que aconteceram e 1-0 ficou barato, na minha opinião, porque o esporte adiantou muito a marcação, mas adiantou demais. Isso é bom por um lado, mas se você vai marcar desse jeito, você tem que saber que a retaguarda está desprotegida, né? É, é, acho que viram muito os jogos do Bayern, Bayern de Munique, a forma como os caras jogam, adiantado, mas o Bayern tem um grande goleiro que joga de líbero e mais que isso, né? Tem marcadores que voltam rápido para fazer essa cobertura. O Sport tomou o gol do Pablo e só não tomou mais um acho que terminou ali uma cobrança ali, uma grande oportunidade que terminou com a finalização do Reinaldo, porque o goleiro defendeu, né? E o São Paulo também, esse esquema de jogo do Diniz, eu vou te falar, hein? De ter a posse de bola, o Thiago Volpe, o goleiro do São Paulo, saiu errado e o Sport recuperou a bola. Eu esqueci agora o jogador que chutou. O Thiago Volpe deixou passar, né? Ele viu a bola, deixou passar porque quis e a bola bateu na trave. Então, assim, para os dois lados, o 1-0 ficou meio que barato, porque foi um jogo, né, onde os dois times deram oportunidades para os rivais e para o São Paulo ficou, apesar da vitória, que dá um respiro aí para o Fernando Diniz, a torcida tá na bronca, hein, porque o time tá sofrido, tá difícil, assim como eu falei do Palmeiras, né, da falta de inspiração, de criatividade, o São Paulo tá a mesma coisa. Assim, o time tem a posse de bola, o Palmeiras eu acho que ainda é um. Eu consigo fazer uma crítica ainda mais pesada, eu vou deixar mais falar depois desse jogo do São Paulo, mas o São Paulo, o Fernando Diniz, por onde ele passou, sempre times com muita posse de bola e pouca finalização, e o São Paulo passa por isso. Talvez o São Paulo precise encontrar na sua juventude alguma coisa diferente, assim como fez o Palmeiras, porque não dá mais, assim, a torcida está cobrando e, assim, a gente não vem vendo resposta, né? Assim, cometendo gafes, né? A saída de bola que eu falei do Thiago Volpe, uma gafe que não pode acontecer numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então a torcida está na bronca por um bom motivo, claro, mas eu acho que nesse momento a troca de treinador é extremamente prejudicial, ainda mais para um clube como o São Paulo, que vem passando por problemas financeiros, né, gastou muito dinheiro nos últimos tempos, contratação de Alexandre Pato, Daniel Alves, Juan Fran, gastou muito dinheiro, já se livrou do Everton, agora já se livrou do Alexandre Pato, e aí gastar dinheiro com mais dinheiro com troca de treinador, aí é complicado, né? Aí não tem como você defender o clube, tá certo? Só para fechar, que eu falei que ia fazer uma crítica ao Palmeiras, porque o time do Palmeiras é assim, a gente fica na bronca porque quando o Jorge Jesus começou a estourar, começou a fazer sucesso, todo mundo ficou assim, aquela galera que ficou doída, né? De treinador estrangeiro começou a falar, o Luxemburgo já fazia isso há muito tempo. E de fato, né? A história tá aí para comprovar, o Luxemburgo fazia isso há muito tempo. Mas o que que acontece com o Palmeiras? Faz um gol e recua. E aí, e aí cadê aquele jogo do Vanderlei Luxemburgo de pressionar o adversário, de sufocar a saída de bola? Isso a gente não tá vendo. E é mais um motivo para a torcida ficar na bronca, porque falou-se tanto, né? O Luxemburgo já fazia isso nos anos 90, Luxemburgo, e não vem, a gente não vê nada disso no Palmeiras hoje. É um time que faz um gol num lance de bola parada, num bate-rebate na área, sofrido, e depois dá espaço para o adversário, né? Final do Campeonato Paulista, um pênalti, faltando 10 segundos para acabar a partida. Esse jogo contra o Santos, a mesma coisa, assim, o último lance da partida, a bola na área do Palmeiras e o jogador do Palmeiras, que eu esqueci o nome, fez uma falta na entrada da grande área, assim, por 2 passos ele não fez um pênalti. Então, cara, assim, chama muita atenção por
essa que falei, se falou tanto de Luxemburgo e tudo aquilo que se falou a gente não tá vendo no Palmeiras e tá na promessa só e enquanto isso não acontecer a torcida vai cobrar e a gente que acompanha o futebol que, que, que a gente que gosta de ver o bom futebol a gente também fica na bronca porque a gente queria ver, pô, se falou tanto, Luxemburgo recebeu um grande elenco nas suas mãos cara, assim, o futebol que a gente vê no Palmeiras hoje é doído, é de chorar. Então fica aí esse mais um motivo aí para a torcida ficar na bronca e com boa razão, né? Inclusive com bons motivos para reclamar. Claro que eu acho que pedir a saída do Luxemburgo não é o momento, assim como eu falei do São Paulo, esse momento que a gente vive, né, de pandemia, onde todo mundo está com problemas financeiros, eu acho que não tem clima nenhum para fazer troca de treinador. O Jorge Jesus saiu porque ele quis voltar para Portugal muito provavelmente por conta de motivos pessoais, para ficar próximo da família, e aí foi um caso à parte, né? Mas caso se o técnico não pedir para sair, acho que nesse momento não tem motivo nenhum para os clubes acabarem demitindo. Até acho que quem tem a perder é o próprio clube, né? Ainda mais nessa situação, voltando agora, de repente troca o, a forma de trabalho, é extremamente prejudicial. Então, os clubes, obviamente, a torcida reclama, mas acho que a gestão tem que ser consciente de fazer essa parte, de não ceder, né? São eles que estão ali comandando o clube, tá? E quarta-feira, amanhã, vamos ter o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, tá? O Corinthians do Thiago Nunes, o Fortaleza do Rogério Ceni, uma partida interessante, né? O Fortaleza vem de uma vitória, estava com uma campanha muito apática, uma vitória. O Corinthians também vinha sendo muito questionado pela torcida e venceu a última partida que teve. O Corinthians, aliás, só tem 3 jogos, né? Então, uma partida interessante é na Arena do Corinthians e vamos acompanhar esse meio de semana. Acho que, se eu não me engano, é o único jogo aí no meio da semana, né? Então, vai ser fácil de todo mundo acompanhar. Expectativa, cara, assim, o Fortaleza, por um lado, um trabalho de longa data do Rogério Ceni, apesar de ter saído para o Cruzeiro, voltou rapidinho. O Corinthians, um trabalho, um início de trabalho do Thiago Nunes, que, se eu não me engano, eu comentei ontem brevemente, um trabalho que é difícil para o Thiago Nunes, porque ele tem que mudar uma forma, né, uma identidade. Corinthians que nos últimos anos se, se, assim, se caracterizou por ter uma grande defesa, um forte esquema defensivo, e agora ter que mudar essa identidade é muito difícil. O Thiago Nunes tem um baita de um trabalho pela frente, e é exatamente por isso que a torcida tem que ter paciência, né? Porque é um grande treinador e já comprovou isso no Atlético Paranaense, mas precisa dar tempo ao tempo. Ele tem que mudar uma coisa que está aí no Corinthians, ó, há muitos e muitos anos. É no mínimo desde o Tite, não, desde o Tite não. O Fábio Carille falava que era desde o Mano Menezes. Né? Olha quanto tempo faz, né? O corintiano nem deve lembrar quando o Mano Menezes foi técnico, então faz muito tempo. E aí mudar tudo isso, ele é um trabalho que vai dar trabalho. Então o corintiano precisa ter paciência, porque os resultados positivos não vão acontecer de uma hora para outra e o Corinthians não vai jogar ofensivo de uma forma para outra, de uma hora para outra. Ele precisa de tempo, porque é um DNA, né? De certa forma eu elogiei, porque assim, é difícil a gente ver no nosso futebol um time que tem uma característica. Você fala, nossa, aquele clube joga desse jeito. Não, porque troca muito de treinador e muda o esquema de jogar. E o Corinthians não. É um clube que a gente olhava pro Corinthians, pô, tem um baita de um goleiro que é o Cássio, e é um time que é muito forte defensivamente. Assim, isso era de praxe. Isso, olhava pro Corinthians já dava para tirar essa conclusão. Então, vai ter que mudar esse jeito de jogar, essa forma, né, de jogar, e aí precisa de tempo, e aí precisa do respaldo da torcida, e a torcida vai ter que ter paciência, porque eu tenho certeza que no lado do Fortaleza o Rogério Ceni vai continuar fazendo um grande trabalho e o Thiago Nunes, se tiver o respaldo da diretoria e da torcida, vai conseguir sim fazer um grande trabalho no Corinthians, tá certo? Vou ficando por aqui hoje, galera. Quiser que deixe o meu convite aí, não quiser que eu fale um pouco mais do seu clube de coração, de outro campeonato, só falar de outra modalidade também, a gente está aberto para tudo. Tá rolando aí NBA, tem gente que gosta, se quiser,
Eu acompanho também, se quiser que eu falo aqui, mas o foco é, obviamente, para a gente, é o nosso futebol, a gente dá um destaque um pouco maior, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço para vocês e uma ótima semana. Se cuidem, né? Se protejam, fiquem bem aí, que o coronavírus continua solta, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.